Olá! Manicômio tributário, marcha da insensatez, os termos usados para se referir à estrutura tributária brasileira não costumam ser elogiosos. Nós vamos conversar sobre reforma tributária com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, senadora. Boa tarde. E, Renata, obrigada por dar visibilidade a um tema que a reforma tributária é uma coisa muito discutida, mas ainda é de muito desconhecimento pela população. E o fato da gente chamar a atenção, que a gente sabe que tem mais de uma proposta de reforma tributária aqui no Congresso Nacional, aí a gente chamar a atenção para uma das propostas que eu, como deputada, a gente tem várias audiências públicas. É muito importante que o cidadão e a cidadã brasileira tome conhecimento dos tributos que pagam e se podem melhorar esses tributos. É uma maneira de melhorar a vida do povo brasileiro. Senadora, auditores fiscais federais e estaduais, eles defendem uma reforma tributária que chamam de solidária, né? Essa reforma já foi apresentada em audiência pública na Câmara, já foi apresentada aqui no Senado. Como é que seria essa reforma? Olha, o que chama a atenção da reforma tributária, eles vão nos pontos que a gente não quer dizer... O Brasil não tem uma carga tributária baixa, mas os pontuações onde eles estão tributando é o que chama atenção. Eu chamaria atenção, como eles chamam, para o produto bens e serviços, aquele produto do consumo que é mais de 50%. Por que se chama atenção? Porque vai tributar aquele que ganha dinheiro. Eu daria um exemplo aqui. O que eu pago de imposto em um produto como uma lata de leite ninho na ponta final do consumo é o mesmo que alguém que ganha o salário mínimo. Termina punindo quem ganha menos. Outra coisa que chama atenção é que a gente não tem uma tabela progressiva de imposto de renda para as pessoas, pelos ganhos, os trabalhadores, os servidores. Não só de renda, né? Não de nenhum imposto. De nenhum imposto. O que é que chama a atenção disso tudo, dessa tributação? É que a gente começa numa tabela muito baixa, se cobra imposto de renda de quem ganha menos de R$2.000, que eu diria que não é renda, é salário. 1.900 e pouco já cobra um valor, 7%. E que não tem uma progressão justa. Cobra sobre o que excede esse valor. E o que excede esse valor. Então, o que é que acontece? Se eu ganho menos de 5.000, já começa a ser 27,5%. E não há uma... Até aí é progressiva, né, É progressiva, mas daí para frente não é mais. É tão importante essa tabela progressiva que tem países que chegam a cobrar, crescer até 57% do imposto, que é o caso da Suécia. Quem cobra, a maioria cobra menos, os Estados Unidos quase 40%, 39% e pouco. Não é justo. Na progressividade chega até esse valor de 57% em país desenvolvido. E outra coisa, os bens e serviços, grandes fortunas, que a maioria das pessoas dos países cobram sobre grandes fortunas, o próprio Estados Unidos, que é o maior capitalista do mundo. E chama a atenção o seguinte, a gente tem muita isenção fiscal de grandes, por exemplo. As isenções fiscais de 2017, aprovada por essa casa, normalmente, chegou a 406 bilhões de reais. E temos mais 500 bilhões que poderiam se cobrar, daqueles que já têm... Só explicar para o telespectador o que são essas isenções fiscais. É o caso da Zona Franca de Manaus, é o caso de políticas de desonerações de folha de grandes empresas e também as medidas provisórias, ou as medidas provisórias que vêm no final do ano. As grandes empresas, geralmente, é quem consegue isso. Eles devem e vêm aqui, faz uma refis, que é a renúncia fiscal, e deixam de pagar 95%. Ou perdão. Perdão integral, entendeu? E o governo também deixa de arrecadar praticamente 500 bilhões. Desde daqueles sonegadores, que são aqueles dos devedores, que o governo sabe quem deve e não consegue cobrar, essas pessoas, aos sonegadores que se avalia, que não tem como. Então, a gente sabe que essa reforma que me chama a atenção é porque ela não aumenta imposto. Ela muda o foco de onde cobrar. Ela pega a organização dos países de imposto, a gente vai olhar,
a grande maioria, você não pode estar penalizando quem ganha a partir de 2 salários, 3 salários mínimos. E não tem, até 5 mil é progressiva, 27,5. Aí o que é que eu digo? Se você ganha 5 mil reais, você paga 27,5. Se você ganhar 100 mil reais, você paga 27,5. Então, a falta dessa progressão no imposto de renda, o início baixo demais do valor, que a maioria dos países não aplicam isso, começa num valor bem mais alto para poder taxar as pessoas, principalmente servidores e trabalhadores, né? Que é uma cobrança que não existe. Servidor e trabalhador é descontado em folha, não tem como você jamais vai ser um devedor, um devedor inadimplente. Mas o que chama atenção também, isso nem é bom para o comércio, nem é bom para a indústria, você taxar o produto de consumo na cadeia final. Além de não ser bom para o comércio, para a indústria, é ruim também porque você termina quem paga mais imposto ou quem ganha bem menos. Senadora, o presidente da Anfip, em entrevista à TV Senado no ano passado, ele disse que se o Estado conseguir cobrar impostos sobre rendas que não sejam oriundas de salários, os auditores fiscais estimam que daria para injetar mais de 80 bilhões de reais. Você sabe o que é que ele está falando, por exemplo. Nós temos uma lei de 1996 que não se cobra sobre lucros e dividendos. O que é que quer dizer? Se eu tenho uma empresa e tenho um sócio, se a gente tem um lucro de, por exemplo, 200 milhões, sou eu e você, as cotistas, tirar como prolabore os 100 milhões e não ensina imposto de renda sobre isso. Isso é uma lei que foi criada em 1996 e que não é justo. Isso você pode botar esse dinheiro fora do país, como for. Como é que você tributa quem ganha 2 mil reais e não tributa quem tem como retirada de prolabore 100 mil, 200 mil, até 1 milhão de reais? Um dos argumentos é que a taxação sobre as empresas já é muito alta, né? Já é de 34%, mais a taxação sobre as folhas. Mas o mundo todo cobra imposto. E se você tem lucro, quer dizer que você pode dividir esse lucro. E são bilhões de reais que deixam de ser arrecadados. É por isso que eles relacionam muito isso quando vê à tona a reforma da Previdência. Hoje a gente sabe que o governo deixa de arrecadar 12,8% do PIB. E a reforma da Previdência seria menos, 11,3% do PIB. Então, é muito importante, Renata, que a gente fale sobre isso. Eu, como mulher, a gente que é dona de casa, a gente sabe onde pesa isso aí. E a população, a maioria, não sabe. Ela ouve falar sobre tributação, mas é como se fosse um tabu. Tributação é coisa para o mínimo de pessoas, como orçamento, né? Eu, quando cheguei aqui, até eu dizia, eu queria dar uma olhada no orçamento. Eu não era na comissão, disse, o orçamento são não sei quantas mil páginas. Assim, já dizendo que não tinha como saber. E eu insisti, e hoje a gente sabe, eu digo, eu quero saber pelo menos a percentagem que é investida em cada setor importante, principalmente nos gastos primários. Então, essa reforma prova, assim, que você tem que tributar bens e serviços, ter o aumento da tabela progressiva. Tem que diminuir a tributação, né? Tem que diminuir a tributação. Aqui não está se criando nenhum imposto. A gente apenas... Essa reforma, que eu tenho que parabenizar, o Sindifício do Rio Grande do Norte contribuiu muito. A gente tem que dar visibilidade, porque eu acho que tem outras reformas que unem imposto, reduzir o número de impostos, eu não tenho nada contra, mas se a gente não mudar o foco de onde vai tributar mais, fica difícil de resolver. Senadora, a senhora falou no começo do programa que são várias reformas em andamento, né? Tem uma PEC que está sendo discutida agora na Câmara dos Deputados, que acabou de receber o relatório favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O governo, desde o ano passado, anuncia que pretende também fazer uma reforma tributária, né? Essa reforma já está sendo debatida também, mas ela não está materializada em projeto de lei, né? Qual seria a estratégia para viabilizar esse debate, a aprovação real, né, de uma reforma tributária para o país? Eles vieram e apresentaram, e na época o que a gente discutia era a reforma do deputado Raulin, né, que
Aqui já foi aprovada aqui, já não é a de Raulin, que o ano passado na Câmara a gente foi discutido isso. Não foi levado à votação, mas foi discutido. A verdade é que o ponto que tem em comum é que precisa da reforma tributária. Bom, isso é um consenso, Isso né? é um consenso de todos. Aí não há problema. E o outro, aí o que chama atenção é que não deve nem pode aumentar imposto, porque a gente já tem uma carga tributária que não é baixa. Ninguém vai dizer aqui que a gente paga imposto. Claro que tem países que se paga muito mais. Agora, onde está incidindo essa tributação é que essa reforma chama atenção. E não há como contestar isso aí. Isso é real, isso é a vida, isso é o dia a dia. O que me chama atenção porque a indústria e o comércio não já abraçou essa aqui. E que é quase um consenso se saber que você não pode mais estar fazendo isenções fiscais. O país não tem como fazer. Renúncia fiscal, não tem mais como fazer já. Renúncia fiscal é uma coisa muito grave. E geralmente quem tem renúncia fiscais são os grandes. É tanto que o Brasil tem um hábito tão grande que em dezembro de 2017, com a medida provisória 795, a gente isentou R$1 trilhão em 25 anos para petrolíferas estrangeiras. E o que é que chamou a atenção? No mesmo período, quase, o presidente dos Estados Unidos estava taxando nosso alumínio e nosso aço. A gente está vendo uma guerra da China com os Estados Unidos sobre isso. E outra coisa, o fato é que a gente não tem uma lei forte para quem sonega imposto. Eu digo que isso é tão antigo que a própria Itália, eu estava olhando na história, a Itália já prendeu Sofia Loren por sonegação de imposto. E não precisa dizer isso, que a gente vê os grandes jogadores, ídolos internacionais, mas se sonegar imposto, vai ter que pagar. Porque, gente, eu queria chamar a atenção, gente, quando a Receita Federal deixa de receber, a gente está tirando vidas, porque a gente está tirando da saúde, da educação e da segurança pública desse país. Senadora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, sobre a reforma tributária, que é chamada de Reforma Tributária Solidária, apresentada por auditores fiscais federais e estaduais. Se você quiser rever essa entrevista ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.